Bom dia a todos e todas. Meu nome é Juliana Soares. Vocês me ouvem? Tá ótimo. Então a gente já pode começar. Então, novamente, bom dia. Eu sou Juliana Soares, trabalho na área de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável aqui do Instituto Ethos e hoje eu vou apresentar para vocês o Guia Temático de Integridade, Prevenção e Combate à Corrupção, que é um aprofundamento temático dos indicadores Ethos. Para quem ainda não conhece o Instituto Ethos, nós somos uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 98 por um grupo de empresários e a nossa missão é mobilizar e sensibilizar as empresas para que elas tenham uma gestão socialmente responsável, entendendo as empresas como parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa. O Ethos trabalha defendendo o interesse da sociedade por meio da atuação das empresas, né? Então, por isso que nos nossos trabalhos a gente tenta ampliar a visão da empresa sobre a forma de gestão dela. Nós falamos sobre responsabilidade social na perspectiva de que é uma forma de gestão, né? A forma como a empresa se relaciona com seus públicos de interesse, com seus stakeholders. E isso, falando então de responsabilidade social, é para além de investimento social privado, né? E está muito relacionado à forma de fazer, né? De que forma a empresa obtém seus resultados e gera impactos positivos na sociedade. Hoje nós contamos com mais de 500 empresas associadas, nós temos grupos de trabalhos que contam com a participação de cerca de 200 empresas, nós trabalhamos com pactos empresariais, no qual acredito que a maioria de vocês sejam signatários de um deles, que é o Pacto pela Integridade e Combate à Corrupção, né? E aí a gente conta com mais de 1.300 empresas compromissadas, nossas publicações elas ficam disponíveis gratuitamente para download no nosso site, e também a nossa atuação ela vai para além da criação de ferramentas, nós promovemos o diálogo entre empresas, sociedade civil e governo, né? Então, nisso a gente atua fortemente na proposição, no acompanhamento e na construção de políticas públicas que beneficiem a nossa sociedade e que elevem também a nossa régua, né? As boas práticas no mercado onde as empresas operam, para que nós possamos ter um ambiente cada vez mais propício a negócios sustentáveis e responsáveis, né? E também, já nesse caminho, ao longo desses 20 anos, a gente participou da criação de mais de 30 entidades, movimentos e plataformas, né? Então, a gente tem uma atuação em diversas agendas, né? O Ethos hoje, na área de gestão responsável para a sustentabilidade, é a área onde a gente desenvolve as ferramentas, referências e orientações para empresas e também programas de cadeia de valor. E a nossa principal ferramenta aqui são os indicadores Ethos, né, que hoje vocês vão ter um pouco mais de contato com essa ferramenta. No tema de área de gestão responsável, ela acaba trabalhando com todas as agendas, né, da sustentabilidade, com os outros temas, né? Então, ela é uma grande guarda-chuva. E aí a gente tem trabalhado fortemente na agenda da integridade, transparência e combate à corrupção, onde a gente tem um grupo de trabalho. Vou falar um pouquinho mais sobre a atuação que a gente tem nesse tema, que já é desde a criação do Ethos, no próximo slide, mas então nesse daqui vou falar mais sobre a nossa agenda em direitos humanos. A gente trabalha também, a gente tem uma carta empresarial pelos direitos humanos, a gente tem um grupo de trabalho onde a gente discute os direitos humanos na perspectiva do trabalho decente e fazendo um foco, um recorte na promoção da diversidade. Tem sido mais forte o trabalho nesse subtema, né, dentro de direitos humanos nos últimos anos, né? E aí aqui, como destaque, a gente traz a Coalizão Empresarial pela Equidade de Raça e Gênero, mas nós também temos a Rede pela Aprendizagem
profissional e erradicação do trabalho infantil. São grupos de trabalho, são espaços de diálogo onde a gente articula não só empresas, mas também sociedade e governos para a promoção de boas práticas nessa agenda. Na agenda ambiental, a gente trabalha com um tema com foco na economia de baixo carbono, né, o quanto a gente transita para uma economia de baixo carbono, e hoje nós temos 2 espaços, que é o Fórum Clima, onde a gente discute as questões relacionadas à mudança do clima, e também que o Fórum Clima ele trabalha com a Carta Aberta ao Brasil sobre a Mudança Climática, onde empresas se comprometem em ter boas práticas nesse tema, e também temos o Fórum MOB, que trata da questão da mobilidade urbana, e aí qual é o papel também das empresas em ter uma mobilidade mais sustentável e promover o desenvolvimento sustentável do entorno onde essa empresa está inserida, né? E como destaque, a gente traz iniciativas empresariais em clima, que é a IEC, onde o Ethos, junto com outras organizações que também tratam do tema, como que a gente atua coletivamente, em parceria, para promover e disseminar cada vez mais esses conteúdos e mobilizar mais atores para que a gente possa dar conta dos desafios que a mudança do clima nos traz, né? E além desses trabalhos, a gente realiza também a conferência do Ethos, anualmente, a gente realiza já há 20 anos também, aqui em São Paulo, uma conferência onde a gente traz palestrantes nacionais e internacionais para falar dos temas da sustentabilidade. É o maior evento de sustentabilidade na América Latina, e a gente está expandindo esse evento, né? Então a gente não está realizando só em São Paulo mais. Esse ano a gente vai ter a 3ª edição no Rio de Janeiro, né? Então acontece agora no dia 12 de junho, a conferência do Ethos no Rio de Janeiro, e a gente também realizou a 1ª edição no ano passado em Belém, no Pará, e a gente pretende realizar também uma 2ª edição, e a gente está aberta para realizar em outras regiões também. A isso, quem tiver interesse em levar a conferência do Ethos para outras regiões do Brasil, manda uma mensagem para a gente, que a gente vê como o que dá para fazer, né, se a gente consegue viabilizar. Mas, então, a gente tem como agenda 12 de junho no Rio de Janeiro, 25 e 26 de setembro aqui em São Paulo. Estão todos e todas convidados. Bom, na agenda de integridade, a gente tem o Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção, ele é desde 2006, e aí a partir do pacto a gente tem um grupo de trabalho que discute não só práticas empresariais, mas também é daqui que saem os nossos posicionamentos, a gente faz toda a articulação em políticas públicas, e daqui que a gente vai falar bastante hoje sobre o pacto, na verdade, sobre como os indicadores Ethos de integridade se correlacionam com o pacto. Além do pacto, a partir do pacto, né, a gente estabeleceu uma parceria com a CGU, onde a gente promove, junto com a CGU, o selo Empresa Proética, né, que é um reconhecimento público daquelas empresas que têm boas práticas de governança, integridade, compliance, os programas de compliance, integridade bem estruturados, né? E aí, para ser uma empresa proética, para passar por essa avaliação, as empresas primeiro precisam, como um pré-requisito, serem signatárias do Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção. Então, elas são iniciativas que são relacionadas, né? E aí a gente vai falar bastante sobre isso. Em acordos setoriais, o Ethos é um grande articulador, a gente promove o diálogo, né, como eu já disse algumas vezes aqui hoje, e aí a gente tem 2 acordos que estão em andamento, né? A gente tem o Ética e Saúde, que é relacionado às práticas, aqui quem faz a secretaria desse acordo, né, do Ética e Saúde, é a ABRAID, que é a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos Implantáveis, né? Muito por conta já não é mais tão recente, mas vocês devem lembrar do caso da máfia das órteses e próteses, né? Então, como a gente melhora o ambiente torna a concorrência leal, né? Tem práticas concorrenciais mais leais e íntegras na relação entre quem produz os produtos implantáveis com hospitais, com, né, as órteses e próteses, então com hospitais, com os médicos, com o plano de saúde. Então, nós trazemos todos esses atores, né, do setor de saúde para discutir
melhores práticas relacionadas ao uso, né, à venda, à comercialização e à indicação, né, de órtese e prótese. E aí está relacionado também a relação e aí, enquanto indivíduo, né, o quanto o consumidor, o paciente, né, o cliente ali no final, ele é beneficiado ou não por escolhas que são feitas numa relação que tem várias questões a serem tratadas, né, na relação com o médico, com a indústria farmacêutica, com a indústria desses produtos, né? Bom, esse é o Ética e Saúde. A gente tem também o Pacto pelo Esporte, onde empresas que são patrocinadoras do esporte aqui no Brasil, elas se comprometem a promover boas práticas de governança nas entidades que elas apoiam. E a partir do Pacto pelo Esporte, a gente lançou agora no começo do ano, em fevereiro, o Rating Integra. É um rating para avaliar o grau de adaptação das entidades esportivas às boas práticas de governança e integridade. A gente vai ter quarta-feira um webinar falando só sobre o Rating Integra, e aí vocês que fazem parte de empresas que patrocinam clubes ou entidades esportivas, participa da nossa webinar para conhecer um pouco mais, né? Nós contamos com vocês como indutores e também para aqueles que não são, a sua empresa não apoia nenhuma dessas entidades, mas aí enquanto indivíduo, né, o quanto a gente quer promover a mudança no setor esportivo, né? Então a gente pode cobrar assim daqueles nossos clubes de coração, vamos dizer assim, né, para que eles tenham boas práticas de gestão, ou naquele clube que você vai, que você sabe que atua também na promoção do esporte, né, no Brasil, tem atletas, o quanto que eles estão fazendo a gestão dos recursos que são passados, né, pelos seus associados de forma eficiente, né, com vistas a boas práticas de governança e integridade. Então, venham conhecer o Rating Integra na quarta-feira. Como programa Governo Aberto, hoje a gente está atuando em 2 regiões, né? Então aqui é aprimorar a gestão municipal, e aqui a gente está falando sobre transparência, abertura de dados, né? Muito com base na Lei de Acesso à Informação. Nós estamos atuando hoje em 2 regiões, são 6 cidades no litoral do Paraná e também em São Sebastião. Depois, se alguém tiver interesse em saber mais sobre esse projeto, manda uma mensagem que a gente coloca vocês em contato com a Paula Oda, que é a coordenadora desse programa, para que ela possa dar mais informações para vocês. Bom, rapidamente, essas são as atividades que a gente realiza aqui na Agenda de Integridade. Tem outros trabalhos que são realizados também, mas eu trouxe alguns destaques para vocês. A gente fica à disposição para dar mais informações e convida todos a participar e também apoiar e disseminar essa informação para os seus pares, né? Quanto mais a gente disseminar informações, melhor, em mais lugares a gente consegue chegar e a transformação ela pode ser mais rápida, né, as mudanças que a gente precisa na nossa sociedade. No Proética é sempre legal a gente trazer, né, quais são as empresas que a gente tem, que tem o reconhecimento do selo Proética, né? Aqui a gente tem, vou dar um destaque para a Unimed. A Unimed de Belo Horizonte faz parte de um projeto de desenvolvimento da cadeia de valor que a gente desenvolve com a Unimed do Brasil, que tem mobilizado suas cooperadas, né, já desde 2015, num programa, né, de desenvolvimento das cooperadas para a integridade, né, para a promoção da integridade e combate à corrupção. E aí para a gente é muito gratificante ver a Unimed configurando entre uma das Unimeds, né, uma das unidades, configurando entre as empresas que têm o reconhecimento do Proética, né? O Proética, a secretaria dele é feita pela CGU, né? Então o Etos faz parte do comitê gestor, né? Mas existem outras organizações que também fazem parte do comitê do Proética, né? Aí, entrando já nos indicadores, que é o objetivo, né, da nossa webinar, os indicadores éticos é uma ferramenta de gestão que foi criada lá em 2000. A gente está na 3ª geração, mas ele continua em constante desenvolvimento, né? A gente tem, então, um questionário principal, que foi lançado em 2013, mas de lá para cá a gente começou a desenvolver guias temáticos que aprofundam temas que a gente já abordava no nosso questionário principal, mas que traz
a gente dá uma profundidade, né? E esse aprofundamento ele serve tanto para quem ainda não é signatário dos pactos que a gente organiza aqui, como um aprofundamento temático mesmo, mas é utilizado também para monitorar aquilo que as empresas que são signatárias desses diferentes pactos vêm fazendo, né? E aí é uma ferramenta que traduz os conceitos da sustentabilidade em práticas empresariais. Ao aplicar os indicadores éticos, sua empresa consegue, você, né, enquanto profissional, consegue saber onde sua empresa está, qual o grau de maturidade dela e como avançar na gestão dos temas. E ela como a gente organiza as práticas em estágio de evolução para aquele profissional que está querendo, ainda não sabe o que fazer, não sabe como avançar, ou já tem boas práticas e quer assumir um papel de protagonismo na gestão do tema, na relação com a sociedade, com relação, nesse caso, né, da webinar de hoje, né, a promoção da integridade. A ferramenta ela oferece um caminho de orientação para isso, né? Além de auxiliar, né, ajudar a orientar as suas políticas, procedimentos, para que eles estejam alinhados aos objetivos de sustentabilidade. Tem integração com outras iniciativas, como a GRI, a norma ISO 26000, o próprio Proética, né? Então, os indicadores éticos de integridade, né, o guia temático de integridade, ele te prepara para o Proética, né? Sendo também referência para programas nacionais, internacionais. A gente tem a ferramenta, ela é aberta em 6 países da América Latina, a gente está conversando para abrir até para outros países também. Então, é uma ferramenta que já tem 18 anos e ela já está bem consolidada no mercado. E aí, como eu comentei com vocês, a gente oferece, então, um caminho de evolução, né? Então, a empresa ela pode sair de um estágio 1, que é de cumprimento, e outra tratativa inicial, basicamente de cumprir leis ou aquelas práticas ainda muito pontuais, muito iniciais, para chegar num estágio de protagonismo, quando ela é reconhecida pela sociedade pela sua boa prática, quando ela influencia o seu setor de atuação, a sua cadeia de valor, a avançar na gestão do tema. O questionário ele é baseado no conceito de negócios sustentáveis e responsáveis, que é o conceito onde a gente entende que um negócio sustentável e responsável, ele alinha os princípios e comportamentos socialmente responsáveis com os objetivos de sustentabilidade para garantir a continuidade do negócio e produzir valor para a empresa e para a sociedade. E aí, quando a gente está falando de produzir valor, é valor econômico-financeiro, ou seja, é um negócio rentável, ele se mantém, ele gera valor econômico-financeiro, mas ele gera também valor ético, social e ambiental. E esses valores, esses resultados, eles são compartilhados com o público que a empresa afeta, né? E é uma empresa que está orientada, ela está pensando na continuidade dela, ela tem uma visão de longo prazo e a atividade dela se propõe a promover e manter o desenvolvimento sustentável da sociedade, né? Então, esse é o conceito que está por trás de todo o questionário e aí de qualquer indicador que a gente apresenta nos nossos diferentes questionários dos indicadores éticos. Para vocês terem uma visão mais geral de quais são os temas que a gente fala nos indicadores éticos, né? Aqui estão as 4 dimensões, então a gente vai falar de visão e estratégia, né? Então, quanto que as estratégias da empresa estão alinhadas, elas incorporam os aspectos da sustentabilidade, e essa dimensão diz muito a respeito de como os outros temas, né, as outras dimensões serão trabalhadas dentro da empresa, né? A gente entende que se você tem uma liderança, se você tem as suas estratégias, o planejamento estratégico com os aspectos da sustentabilidade, ele se torna um grande norteador para as demais atividades, demais dimensões a serem trabalhadas dentro da empresa. Na dimensão governança e gestão, a gente vai falar sobre a tomada de decisão da empresa, sobre suas práticas de operação e gestão, práticas anticorrupção, envolvimento político responsável dessa empresa e também sistemas de gestão. E aqui a gente fala, por exemplo, dentro do sistema de gestão, sobre a gestão dos seus fornecedores, né? Então, a gente começa a olhar para a cadeia de valor, né? Cadeia de valor a gente acaba trazendo em todos os indicadores de alguma forma, né? Mas a gente tem indicadores específicos que olham para esse tema de forma mais abrangente. Na dimensão social, a gente fala de direitos humanos, promoção da diversidade, relações de trabalho, de desenvolvimento humano, relações relativas ao consumidor, envolvimento com a comunidade e seu desenvolvimento.
no Guia Temático de Integridade, a gente acabou concentrando os indicadores todos na dimensão governança e gestão. Mas a gente entende que a forma como vocês trabalham essa dimensão, ela vai impactar também em todas as outras, né? Então, a gente fez uma roda de diálogo aqui na sexta-feira, e aí tinha um participante aqui de uma empresa, que ele é responsável pelo canal de denúncia da empresa dele, né? E ele é da área de compliance, responsável pelo canal de denúncia. E é uma empresa que trabalha no setor frigorífico, né? E que gera muitas questões trabalhistas, por exemplo, né? Muitas questões relacionadas aos direitos humanos, né? Então, quando a gente está falando de compliance, promoção da integridade, a gente também está olhando para o impacto que esse tema tem, né? Nas outras dimensões, né? E aí, na dimensão ambiental, a gente vai falar de mudança do clima, a gente vai falar de sistema de gestão ambiental, uso sustentável de recursos, impactos de consumo, logística reversa, e a gente tem recentemente o guia temático falando sobre mobilidade urbana, que aí ele também está distribuído dentro dessas 4 dimensões, e a gente também convida vocês a conhecerem, né, aqui trazendo um tema a mais. Aqui nessa imagem do lado direito da tela tem o exemplo de um indicador, que é o indicador de estratégias para a sustentabilidade. Então aqui, mais para vocês já irem se familiarizando com a carinha dos indicadores, mas a gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês. Bom, como eu já comentei, né, a gente lançou lá em 2013 o questionário principal, onde a gente traz 47 indicadores, e aí esse questionário principal, ele é indicado para empresas de médio e grande porte, mas a gente tem empresas de pequeno porte também respondendo o questionário principal. Ali a gente apresenta, então, esses 47 indicadores distribuídos nas 4 dimensões, né, visão estratégica, governança e gestão, social e ambiental, mas não tem um número mínimo de indicadores a serem aplicados, as empresas que definem quantos e quais indicadores aplicar. Então, a gente fala que o tamanho da transformação é uma escolha da sua própria empresa. Além do questionário principal, que ele é a base que a gente usa para se aprofundar, para criar os guias temáticos, né? Então, além do questionário principal, a gente tem os indicadores ETSEBRAE, que é destinado a empresas de micro e pequeno porte. A gente entende que para essas empresas, a sustentabilidade, ela está muito relacionada, o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade está muito relacionada à forma de gestão, mas também à sobrevivência do próprio negócio, né? Então, é um questionário que a gente desenvolveu em parceria com o Sebrae do Rio Grande do Norte, e que ele traz os temas das 4 dimensões, mas com essa perspectiva de um pequeno negócio, né? Então, para vocês, é interessante para que aqueles que trabalham numa empresa de pequeno porte conheçam os indicadores ETSEBRAE, mas também aqueles que estão em empresas de médio e grande porte, vocês podem envolver seus pequenos fornecedores para que eles possam aplicar também essa ferramenta e ter um olhar diferente para a sua gestão. Então, as empresas podem aplicar os indicadores ou fazendo uma seleção dentro do nosso questionário principal, ou então os indicadores ETSEBRAE, ou ainda escolher um dos guias temáticos para fazer a sua aplicação. E aí, hoje, a gente conta com... Nossa, eu não tinha contado ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 guias temáticos. A gente acabou de lançar o guia de inclusão da pessoa com deficiência. A gente lançou agora no finalzinho de abril. A gente desenvolve os guias sempre em parceria com alguma organização, né? Então, a gente tem o guia de promoção da equidade de gênero, que a gente faz junto com o Movimento Mulher 360, o de equidade racial com o CERT, o de erradicação do trabalho infantil, de aprendizagem e erradicação do trabalho com a OIT, comentei agora, né, de inclusão da pessoa com deficiência, a gente faz com a Rede Empresarial de Inclusão Social. O de Integridade, Prevenção e Combate à Corrupção, ele está associado ao Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção, que é secretariado pelo próprio Ethos. Mudança do clima são indicadores que monitoram também a carta aberta do Fórum Clima, que também é um grupo que é secretariado pelo Ethos. E a gente tem o de mobilidade urbana, que ele está relacionado com o Fórum MOB e foi patrocinado pela IFN, né, que é uma organização que promove esse tema em diferentes regiões do mundo, na verdade, né, não só aqui no Brasil. Bom, estão todos convidados a conhecer os diferentes guias que a gente disponibiliza para que vocês possam ampliar a visão, se aprofundar na gestão do tema e evoluir também para um protagonismo naqueles que vocês desejam trabalhar dentro das organizações de vocês. Para o guia de promoção da integridade, prevenção e combate à corrupção,
Vamos entrar agora nele, né? Ele é um questionário que traz 13 indicadores para serem aplicados pelas empresas que desejam se aprofundar no tema ou para aquelas que... Vou falar de novo. Então, são 13 indicadores, são aplicáveis para empresas que desejam se aprofundar no tema da promoção da integridade e para aquelas empresas que são signatárias do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, é a ferramenta que a gente usa para monitorar as práticas dessas empresas, né? Então, o que elas vêm fazendo? Então, quando uma empresa ela assina a carta, né? Quando ela assina o Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção, ela se promove a promover a lei anticorrupção brasileira, ela se compromete a promover o tema dentro da sua própria empresa, estabelecer mecanismos, mas também a promover na sua cadeia de valor. E aí a gente pede para que anualmente ela demonstre como ela vem fazendo esse trabalho. E aí, para isso, a gente usa os indicadores ETOS, né, o Guia Temático de Integridade, Prevenção e Combate à Corrupção. E o guia, ele foi feito todo alinhado com o Proética, né, tanto com a nova legislação, né, com a Lei 12846, mas também com o Proética. E aí ele prepara as empresas para o Proética, né? Quando você vai, ao aplicar os indicadores ETOS, você já consegue ir tendo insumos e levantando evidências e preparando as informações para avaliação no Proética, né? Então, é integrada essas duas ferramentas. Aqui são os indicadores que a gente tem no nosso guia temático. Então, a gente vai falar de código de conduta, o indicador 4, código de conduta, e o indicador 12, práticas anticorrupção, são os grandes guarda-chuva desse questionário, né? Então, a gente vai tratar de temas de código de conduta e práticas anticorrupção nos outros indicadores também, mas todos esses indicadores que começam com um número que não tem a sigla INT, eles também fazem parte do nosso questionário principal. Então, quando vocês vão responder o nosso questionário principal, se por um acaso você respondeu lá o indicador 4 de código de conduta, e aí você vai responder o guia temático, ele vai carregar para você as respostas, né? Você não precisa responder duas vezes, você só valida ali que continua ou não, né? Se alguma prática mudou entre uma aplicação e outra, né? Você consegue trazer essas informações porque eles são compartilhados, né? Então, o indicador 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14 e 17 também estão no nosso questionário principal. Então, a gente vai falar de código de conduta, governança da organização, e aí a gente diferencia perguntas para empresas de capital aberto e capital fechado. Aqui a gente está falando do processo de tomada de decisão da empresa, mas também sobre o quão transparente ela é nesses processos, né? No indicador 8, relações com investidores e relatórios financeiros, a gente está falando sobre essa relação de transparência, aqui muito na perspectiva da transparência, né? Relatos de sustentabilidade, relatos integrados também. Práticas concorrenciais, então, sobre como que a empresa tem se organizado na relação com os seus concorrentes, né? No indicador 12, práticas anticorrupção, como eu comentei, é um grande guarda-chuva, que aí dele a gente aprofundou e criou o indicador INT 01, que é o de programas de integridade, e aí aqui a gente vai falar sobre uma política de anticorrupção, a gente vai falar sobre a estruturação da área, né, que cuida do tema dentro da empresa, né, e da autonomia que essa área tem, né, qual a independência e autonomia que ela tem. No indicador INT 02, a gente está falando de capacitação para a promoção da integridade, como que a empresa se organiza para promover uma cultura de integridade, para capacitar, para engajar, para envolver os seus empregados, sua cadeia de valor nesse tema. No indicador 14, a gente fala de envolvimento no desenvolvimento de políticas públicas, o quão transparente a empresa é na relação com o poder público, né, com as diferentes instâncias, né, e o quanto ela promove também o desenvolvimento territorial a partir disso, né, e quais interesses ela defende ao fazer isso, né. No indicador 17, a gente está falando de sistema de gestão de fornecedores. Aqui nos fornecedores, quais são os mecanismos que vocês estabelecem nessa relação com seus fornecedores. Aí a gente vem aprofundando o indicador de controles internos, né, que é o INT 03, o de mecanismos de denúncia, então a gente organiza as boas práticas para a estruturação dos seus mecanismos, e o indicador de patrocínios e doações, né. Aqui, o indicador de patrocínios e doações, ele está muito espelhado até no Pacto pelo Esporte, por exemplo,
mas a gente não se limita às entidades esportivas, é o quanto a empresa, como que a empresa promove a boa governança nas diferentes entidades que ela patrocina, seja de projetos sociais, ambientais, esportivos, né, então culturais, né, o quanto ela promove a boa governança dessas entidades, e aqui também numa perspectiva de não ter fraude, lavagem de dinheiro, né, então é o indicador que orienta para essas boas práticas. Esses são os 3 indicadores que a gente tem no guia. Aqui, na webinar de hoje, eu trago para vocês alguns dados da aplicação que a gente teve nos últimos 3 ciclos, né? E aí aqui já fica uma abertura para explicar para vocês como que funciona o ciclo. Hoje a gente está no ano de 2018. No ciclo, só que a gente sempre organiza o sistema em ciclos de preenchimento que se referem ao ciclo anterior, né, ao ano anterior. Porque a gente vai pedir para vocês dados quantitativos e a gente sempre vai pedir do dado fechado, né, do ano fechado. Então, se a gente está em 2018, o ciclo ele vai se chamar 2017, porque a gente está lidando com as informações, com os dados quantitativos do ano de 2017. E aí aqui, né, trazendo para vocês o desempenho das empresas, o desempenho médio das empresas nos últimos 3 ciclos, né? A gente tem um aumento do número de empresas aplicando, a gente entende que, e até teve um aumento de número de empresas como signatárias do Pacto pela Integridade. A gente entende que isso se dá muito por conta da nova legislação, né, que entrou em vigor, por conta da Lei 12846, né, de anticorrupção, e para a gente isso é um movimento muito interessante e a gente espera ter cada vez mais empresas aplicando os indicadores éticos, mas também se comprometendo, se tornando signatárias e também ampliando o número de empresas reconhecidas como proética, né? Aqui, olhando para os desempenhos, né, a gente vê como desafios o trabalho na gestão de fornecedores, né, então as empresas, as notas elas vão de 0 a 10, elas ainda estão numa média ali, cada uma, em cada ano, né, a gente se mantém numa nota 5, no desempenho médio. Claro que a gente tem empresas que estão performando mais ou menos, mas numa média, o conjunto de empresas, ele se mantém num estágio, numa nota 5, né, numa média 5, e isso mostra que fazer para dentro, né, se você olhar, a gente tem um aumento no desempenho na capacitação para a promoção da integridade, no programa de integridade que fala sobre a integração, sobre a estruturação da área dentro da empresa, mas a gente ainda está caminhando, né? Quando a gente está falando da gestão de fornecedores, quando a gente está falando também em alguns controles internos, patrocínios e doações é onde a gente acaba tendo um menor desempenho, né? Então, porque as empresas elas ainda estão estruturando, e aqui fala muito da influência no externo, né? E não só internamente, né? No relato de sustentabilidade, aqui a gente está falando de questões relacionadas à transparência, né? E aí também como que as empresas fazem esse processo, né? O quanto elas... o relato de sustentabilidade não pode ser um documento só para falar bem da empresa, né? O quanto ela traz seus desafios, suas questões, o quanto ela torna esse documento um canal de relacionamento com seus stakeholders, mas também uma ferramenta de gestão, para que ela possa ter uma análise crítica sobre as suas práticas e melhorá-las a partir disso, né? Mas a gente tem melhora, né, se você considerar do ciclo 2015 para o de 2016, no tema de práticas concorrenciais, práticas anticorrupção, então a gente tem evoluído na gestão desse tema, né, e a gente entende que são mudanças estruturais que precisam ser feitas, então ela vai... aos poucos mesmo que a gente vai evoluindo, né? Quando a gente tiver uma nota, por exemplo, uma nota média para cima de 8, nossa, na média vamos estar muito bem, considerando todas as empresas, né? Então, a gente está caminhando e é um caminho que a gente espera que as empresas troquem entre elas também, que é o espírito também do grupo de trabalho de integridade, né? Onde a gente possa compartilhar e trocar as boas práticas para que entre vocês possam evoluir, né? Para que a gente possa, como um grupo, evoluir nesses temas. Aqui a gente traz a variação dentro dos estágios, né? Então, nos estágios a gente apresenta o grau de maturidade, né, das empresas, né? A gente tem ainda um
grande percentual de empresas, né, o maior percentual das empresas, eles estão nos estágios iniciais, isso para cada indicador, né, então ainda você tem a maioria das empresas ainda com práticas pontuais, ainda não tem seus sistemas de gestão bem estruturados, dependendo do indicador. Vocês vão receber essa apresentação, né, aqui na pós-webinar, e aí vocês podem olhar com mais calma, né, com mais qualidade para cada um dos resultados, né? Até porque a ideia de trazer esses dados para vocês é para que vocês tenham já tenho de cara, né, logo antes mesmo de eu entrar na metodologia da aplicação dos indicadores, quais são os resultados que podem ser obtidos a partir dos indicadores éticos, né? E aí, como são métricas que avaliam, são estándares comuns que avaliam as empresas num geral, vocês conseguem saber como vocês estão em relação às demais, em relação à média. A gente não abre os dados individuais, a gente trata como confidencial os dados individuais das empresas. O que a gente traz são as médias para que possam orientar e servir como base para o trabalho, tanto do grupo de trabalho, né, para orientar as estratégias de como o grupo deve atuar, mas também para que você, enquanto empresa, possa avaliar como que você está com relação às outras, né? Então, a gente utiliza o banco de dados para isso. Olhando para como as empresas vêm estruturando seus programas de integridade, a gente tem aqui, né, a gente traz o gráfico, os dados em cada ano. Ele distorceu aqui a cor. Mas o primeiro dado que está aqui num roxinho é o do ciclo 2014-2015, né? Então, você tinha lá 31% das empresas no estágio 1. Ele caiu um pouquinho, foi para 27%, porque a gente está tendo um aumento nos demais estágios, né? Então, a gente tem lá, assim, 10% das empresas que já estão alcançando um grau de protagonismo quando a gente fala na estruturação do seu programa de integridade, né? Mas, ainda assim, a gente tem um número alto concentrado num estágio 1 e 2, né? Para a gente, o estágio 3 ele é bem interessante. E aí, né, olhando para a metodologia, já trazendo a metodologia para vocês. Então, no estágio 1, as perguntas elas estão relacionadas mais ao cumprimento e ao tratativa inicial. O que é isso? Você está cumprindo a lei, ou quando não existe uma lei, qual que é o mínimo, qual que é o básico que é feito com relação àquele tema? Quando a gente está falando do indicador de código de conduta, qual que é o mínimo que é esperado para aquela empresa? Seria ela ter uma carta de princípios, de valores. Ela ainda não definiu o que ela espera como conduta dos seus empregados, mas ela já sabe quais são os seus princípios, seus valores, e ela tem uma carta, né? Então, essa seria uma primeira pergunta no estágio 1. Já no estágio 2, a gente vai perguntar se a empresa ela tem aquelas práticas, iniciativas e práticas, né? São práticas mais pontuais, que não tem muita consistência ainda. Fez uma vez, não fez mais. Eu fiz uma palestra sobre combate à corrupção, faz 2 anos e não fiz mais. Não tem uma estrutura, não tem um sistema de gestão, não tem uma política estabelecida ainda, mas já está fazendo para além do que é o mínimo, do que é o básico, né? Então, as práticas relacionadas ao estágio 2, elas vão nesse sentido, isso para cada um dos indicadores. Aí, a partir do estágio 2, a gente vai perguntar se a empresa, o quanto ela institucionaliza essas boas práticas, né? Então, se ela tem políticas, procedimentos, se ela tem um sistema de gestão estruturado, se ela acompanha por meio de indicadores, o quanto que aquela boa prática, independentemente de quem está conduzindo ou do orçamento disponível ou não para aquilo, não é a forma de gestão, ela está mais na forma de fazer, ela está institucionalizada, ela é internalizada dentro da empresa. E aí, no estágio 4, até o estágio 3, a empresa está olhando para dentro. Ela está fazendo, ela ainda aqui, dependendo do indicador, né, quando a gente fala de sistema de gestão de fornecedores, desde o estágio 1 ela está olhando para fora porque ela está olhando para os seus fornecedores. Mas a maioria dos indicadores, até o estágio 3, do 1 ao 3, ela tem um olhar para dentro. A partir do estágio 4, ela começa a olhar para fora. Então, no estágio 4, que a gente chama de eficiência, ela começa a verificar o resultado dessas duas boas práticas, né, do seu programa, da sua política, dos seus procedimentos que foram estabelecidos, do seu sistema de gestão. E aí, aqui ela começa a envolver sua cadeia de valor, e aí pode ser limitada a sua cadeia de suprimentos, ou ela consegue envolver seus clientes também, né? Então, olhando para os diferentes elos da cadeia de valor. E no estágio 5 é quando ela assume o protagonismo. Então, aqui ela começa a defender o interesse da sociedade, ela articula políticas
defendendo o interesse da sociedade, não só o interesse dela. Ela é reconhecida, no caso do tema de integridade, ela é uma empresa proética, ela é chamada para benchmark, ela assume o protagonismo na discussão do tema no seu setor, por exemplo, ela está mobilizando até seus concorrentes com relação a isso, né? Então, é uma empresa que assume o protagonismo. E aí, a gente estabelece, né, um caminho de evolução para que a empresa consiga chegar nesse estágio 5. E como a gente faz isso, né? O questionário ele é organizado por diferentes tipos de perguntas. A gente tem as perguntas de profundidade, que são os estágios, né? Então, esses blocos de perguntas são os estágios. E a gente tem as perguntas binárias, que são as práticas que evidenciam o enquadramento em cada um desses estágios, né? Então, para chegar lá no estágio 5, a empresa precisa ter atendido as práticas dos estágios anteriores. Em alguns indicadores, a gente traz questões descritivas também, pedindo para a empresa qualificar melhor a resposta dela. As questões descritivas, elas não pontuam, tá? Só pontuam as questões binárias e de estágio. E a gente também pede que vocês preencham os indicadores quantitativos. A gente entende que eles são importantes para que vocês possam verificar os resultados das suas políticas, né? Então, você tem lá uma política, você tem capacitação, você tem um programa de capacitação para a integridade, e aí, se você não estiver monitorando quantas pessoas foram capacitadas, quantos cursos foram... Se você não monitorar a abrangência do seu programa, você não consegue verificar a eficiência dele, né? Então, são indicadores que se complementam nessa aplicação. A gente usa os mesmos indicadores da GRI para os quantitativos, mas a gente... também tem indicadores específicos que consideram o nosso contexto local, né? A GRI são diretrizes para o relato de sustentabilidade, são diretrizes globais, né? E aí, ao aplicar os indicadores éticos, ele serve também como um roteiro para o seu diagnóstico, para o seu relato de sustentabilidade, e aí no formato que você deseja fazer, né? Então, a gente tem esse memorando de entendimento com a GRI, que é para otimizar o trabalho das empresas na aplicação dos indicadores, né? E aí, a ferramenta, ela serve um guia, tanto para você saber como começar, para quem ainda não está trabalhando, caiu no colo, né? Já falei com muitas pessoas tanto nas atividades que eu realizo, mas também por telefone. Não, me transferiram agora para essa área. Eu fiquei responsável por criar a área de compliance e de integridade dentro da minha empresa. Você quer saber como fazer? Use os indicadores éticos, ali a gente oferece todo o caminho para vocês. E aí, para quem já faz e quer chegar num nível de protagonismo, a gente também mostra para vocês como chegar nesse caminho de protagonismo. E aí, principalmente para quem já faz, é uma ferramenta que apoia para você envolver os outros atores da sua cadeia de valor, para você trabalhar também com seus fornecedores, por exemplo, né, seus fornecedores, distribuidores. E aí a gente apresenta essa trajetória. Aqui está um exemplo, né, de como são as perguntas que a gente traz em cada um dos estágios. Eu não vou entrar nelas, vocês vão receber a apresentação, mas vocês também têm acesso ao questionário em PDF, para que vocês possam se familiarizar com a ferramenta, né? Mas tem uma informação que é importante trazer para vocês, né, que é como que vocês devem aplicar os indicadores. Bom, primeiro você precisa responder todas as questões binárias, porque o sistema, ele indica para você em qual estágio sua empresa se enquadra. Só que para isso, ele precisa saber se você tem todas as práticas, você precisa responder todas as perguntas binárias. E aí, o que ele faz? A partir dessas respostas, ele vai indicar para você qual é o estágio que a sua empresa se enquadra. O que pode acontecer? Você pode ter... eu vou dar um exemplo fácil. Fácil para mim, né? Fácil. Tem empresas que têm programas de diversidade, né? Ela tem uma política de diversidade interna. E aí, ou melhor, ela faz uma campanha super bonita para fora, falando sobre a promoção da equidade de gênero, sobre empoderamento feminino. E aí, para dentro, ela não tem nenhuma política de diversidade, ela não está fazendo ações que promovam uma equidade nas oportunidades, né, para homens e mulheres, e ela tem uma super disparidade salarial, por exemplo, né, mas para fora ela está fazendo propagandas lindas, maravilhosas, né, então ela está mobilizando a sociedade, mas dentro ela não está fazendo nada ainda, né, então essa mobilização da sociedade, fazer campanhas para fora, né, se colocar, ela está ali num nível de protagonismo. As perguntas
nesse sentido, né, estão relacionados ao nível de protagonismo. Só que ela não é protagonista na metodologia dos indicadores se ela não está olhando para dentro, né? Que consistência que ela dá às suas práticas, né, ao que ela tá, o seu discurso, se para dentro ela não está fazendo, né? Então, a gente entende que para chegar no nível de protagonismo, a empresa precisa primeiro olhar para dentro, para então ela ter essas práticas para fora. E aí, às vezes, acontece dela já estar fazendo para fora e aí ela começa a ter esse olhar para dentro, ou porque ela é questionada pela própria sociedade, ou porque ela começa a ter maturidade em olhar para o tema. E aí, os indicadores, cada binária, ela pontua. Então, essa empresa que ainda não tem nada, ela tem uma prática lá, ela está fazendo uma campanha que está lá em protagonismo. Essa prática vai pontuar, só que ela ainda não vai estar no estágio de protagonismo. Ela provavelmente vai estar num estágio 2, por exemplo, de iniciativas e práticas. O que significa isso? Ela atendeu todas as binárias do estágio 1, todas as binárias do estágio 2, tem uma binária perdidinha lá em protagonismo, e aí o sistema vai dizer para ela, olha, você está no estágio 2, mas todas essas práticas pontuaram. Então, essa prática que ela tem, que ainda não está tão consistente, ela vai ajudar na pontuação também. E aí, outra situação que pode acontecer, porque assim, é uma ferramenta de autodiagnóstico, o Ethos não verifica, não certifica, não audita. Então, vocês estão respondendo para vocês mesmos. A gente olha para os dados consolidados, mas a gente não vai abrir, não vai olhar para o dado individual. A não ser quando a empresa, principalmente as empresas associadas, pedem uma ajuda ao Ethos para que a gente ajude a interpretar o relatório, a orientar com relação às práticas, e os associados contam com esse apoio, né? Mas a gente tem todo um termo de confidencialidade aqui para a equipe de gestão do desenvolvimento sustentável, para garantir a confidencialidade dessas informações, então fiquem tranquilos com relação a isso. Bom, sendo uma ferramenta de uso interno, vocês estão respondendo para vocês. E aí como é uma ferramenta que foi feita para empresas de diferentes setores, diferentes portes, pode acontecer de você ter todas as práticas do estágio 1, todas as práticas do 2, e ali no estágio 3 ficou faltando uma prática que está em políticas, procedimentos e sistema de gestão. E para o sistema você vai estar no estágio 2. Mas você tem uma outra prática que te justifica se enquadrar no estágio 3, né? Você tem uma outra que você entende que está dentro desse estágio de políticas, procedimentos e sistema de gestão. O que você pode fazer? O sistema vai te indicar o estágio 2, você pode selecionar o 3, desde que você justifique por que está fazendo essa seleção diferente no sistema. E aí lá no seu relatório de diagnóstico vai aparecer para você qual foi o estágio que foi selecionado e qual foi o indicado pelo sistema. E aí é importante que tenha uma justificativa para que você possa, então, quando você for mostrar para os seus pares, para os seus superiores, você consiga indicar por que você está selecionando indicadores diferentes, porque você selecionou um estágio diferente do que o sistema te indicou. Aí aqui são os quantitativos, né? Então a gente pede sempre do ano e mais do ano do ciclo, né? Nesse caso é o ciclo de 2017 e 2 anos anteriores, para que vocês possam verificar a evolução. E aí a aplicação, no primeiro momento você faz um diagnóstico, uma autoavaliação, e ela já te dá insumos para o seu planejamento, porque ao reconhecer em que estágio que a sua empresa está em cada um dos indicadores, você já consegue saber, né? Então, olhando até para o próprio questionário, o que você precisa fazer para avançar. Então a gente fala, mais importante do que o diagnóstico é o que você faz com ele. A gente recomenda o planejamento, né, que você faça o planejamento, que você define metas. Então, defina metas, né, então você pode definir, eu estou no estágio 2, no indicador de patrocínios e doações. Eu quero, no próximo ciclo, estar no estágio 3. E aí, no próprio sistema, para aquelas empresas que são associadas ao Ethos, né, mas aí você também pode usar os seus sistemas de planejamento que você já tem estruturado na sua empresa. Você pode definir que você quer chegar no estágio 3 e dizer quais são as ações que você quer estabelecer para isso, né? E também a ferramenta ela te prepara para você fazer o seu relato, e aí ela é composta, né, pelo questionário que você consegue baixar no nosso site, mas também pelo sistema online, que eu acredito que alguns de vocês já conheçam. E aí o sistema, nele você pode definir quantos e quais indicadores aplicar, você pode envolver sua cadeia de valor, a gente tem um módulo de cadeia de valor. Quem tiver interesse em saber mais sobre isso, também pode mandar uma mensagem para a gente, que a gente explica um pouco mais. E a partir desse ciclo, a gente tem uma novidade. As empresas associadas ao Ethos têm acesso pleno a todas as funcionalidades e relatórios. Aquelas que não são associadas, elas
têm a permissão para usar o sistema, mas elas vão ter uma permissão de uso limitado, conseguem aplicar os indicadores e aí qualquer questionário, qualquer indicador, e recebe seu relatório de diagnóstico individual, a gente na tela, né? Os outros relatórios, eles são exclusivos para empresas associadas, né? Aqui é um exemplo da tela de preenchimento, onde a gente pede para, primeiro, a gente apresenta primeiro as questões binárias, e aí no final da tela vocês fazem a seleção do estágio, a partir respondendo todas as perguntas, né, chegando em 100% do questionário, você libera as respostas e ele gera online o seu relato de diagnóstico, né, seu relatório de diagnóstico, e aí tem a sua nota, como foi em cada uma das dimensões, você vai navegando ali pelo sistema, e então a partir desse ciclo, né, as empresas que não são associadas, elas têm acesso ao relatório de diagnóstico na tela. E para as associadas, elas têm acesso aos relatórios com todos os comparativos e também aos demais relatórios disponíveis no nosso questionário, né? E aí, os associados, a gente tem os diferentes planos de associação, né? Então, conexão, essencial e vivência. Também, quem tiver mais interesse em saber mais sobre isso, pode também nos contatar. Além do relatório diagnóstico, dá para fazer o planejamento, como eu comentei um pouquinho antes, no próprio sistema, e fazer o seu relato de sustentabilidade usando uma estrutura que a gente desenvolveu e que já traz a correlação com as diferentes iniciativas diretamente no nosso sistema. O processo de aplicação. Para vocês que têm interesse no cadastro Proética, como é que funciona? Antes até de falar do processo de aplicação dos indicadores éticos, a gente traz para vocês o processo de aplicação do Proética, né? Então, primeiro, para se submeter ao Proética, a empresa precisa se tornar signatária do Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção. Ela precisa aplicar em seguida, né, os indicadores éticos, guia temático de integridade, prevenção e combate à corrupção, que é esse que eu apresentei para vocês. A gente vai abrir o ciclo agora no final dessa semana, para que vocês possam já começar a aplicar, e a gente vai limitar o ciclo de preenchimento desse ano até setembro de 2018, considerando a alteração que nós tivemos no processo de inscrição do Proética. A nossa ideia é deixar os cronogramas cada vez mais integrados, né? Então, para quem é signatária do pacto e que quer se submeter ao cadastro Proética, tem vai ter, né, até setembro de 2018 para terminar a aplicação. Para quem não é signatário, quer aplicar como um aprofundamento temático para si mesmo, aí vocês têm até o final do ciclo, que é dezembro, a gente termina normalmente na segunda semana de dezembro, né? Mas pensando no processo do Proética, vocês vão precisar aplicar até setembro, porque as inscrições começam em setembro de 2018. Aí, voltando para o processo de aplicação dos indicadores éticos, né? Então, primeiro, é importante que vocês conheçam a ferramenta, né? Conheçam o questionário, até para que vocês possam saber quais são os profissionais que vocês precisam envolver na aplicação dos indicadores para levantar as informações. Vocês transferem, depois de levantar todas as informações para o sistema, gera seu relatório de diagnóstico e, a partir dele, você faz seu planejamento, seu relato de sustentabilidade. Então, esse é o processo de aplicação. No nosso site, a gente disponibiliza diversas publicações para que vocês possam ter como documentos de apoio, né, para a aplicação dos indicadores. A gente tem um glossário, a gente tem as agendas de oficinas e cursos que a gente vem realizando, e tem também outras publicações do Ethos, né, que podem apoiá-los nesse caminho. Como últimas informações que a gente tem, eu já vou abrir para vocês para a gente trocar e tirar as dúvidas de vocês. A gente tem aqui na área de gestão sustentável, né? A gente trabalha com desenvolvimento de cadeia de valor e aí nos diferentes temas, né, da sustentabilidade, né? Então, a gente tem trabalhado muito com o tema da integridade, mas a gente tem sido procurado para trabalhar também com o tema da promoção da diversidade. E aqui tem algumas empresas que estão trabalhando, que são ou sua própria, no caso da Unimed, né, suas cooperadas na gestão desse tema. A gente está realizando alguns cursos, né, a gente vai ter um curso de integridade em compliance começando agora dia 22 de maio, e a gente tem a rede do Unietos, que oferece consultoria nos diferentes temas da sustentabilidade para as empresas que têm interesse.
Aqui, só destacando para vocês o curso de integridade, que começa dia 22 agora, e a gente vai realizar no período noturno, e ele pode ser feito tanto como módulos, né, você pode participar em cada um dos módulos, ou você pode, então, fazer todo o programa associado, tem inscrições cortesias, dentro desse não pagam, né, a gente tem uma política de cursos que aqueles associados do Plano Essencial e Vivência não tem vagas garantidas dentro desses cursos, e também a gente tem desconto para associados do Plano Essencial e Vivência. Depois vocês vão receber com mais detalhe essas informações. Bom, a gente ficou apertado aqui o tempo hoje, mas eu posso ficar mais tempo para tirar dúvida de vocês, e esse é o momento onde a gente pode conversar e esclarecer as dúvidas. Eu estou olhando aqui, ver se mais alguém mandou. Só conversa sobre o sistema. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem que eu volte a algum slide para explicar alguma informação para vocês? Se vocês puderem mandar pelo chat. Deixa eu ver. Voltou? Oi, Maicon. Legal. Eu que agradeço, José. A Maicon, a gente tem feito oficinas até fora de São Paulo. A gente está estruturando uma agenda para começar a fazer fora de São Paulo, até com a nossa rede, né, com a rede Unietos, e aí vocês fazem parte do nosso mailing, vocês vão receber. A Manuela está perguntando sobre o programa de desenvolvimento da cadeia de valor, né? A gente desenvolve um programa que aí ele é customizado, ele é personalizado, junto com a empresa que quer ser líder desse processo, né? E aí a empresa que define quais são os fornecedores, né? Qual é o elo que ela quer trabalhar? São fornecedores, são distribuidores? Por exemplo, a B-Braun trabalha com os distribuidores, a Eurofarma trabalha com os fornecedores, a Unimed trabalha com seus cooperados, né? Então, a gente define qual é o tema que a gente vai trabalhar. Nesses 3 exemplos que eu dei, não, só 2. A Unimed e a B-Braun, eles trabalham com o tema da integridade. Então, a gente faz, né, dentro do programa, a gente tem uma etapa de diagnóstico, onde a gente usa os indicadores, mas pode usar outras ferramentas também, complementando, para saber como que aquele grupo está com relação ao tema. Aí, a partir dele, a gente faz... a gente tem a etapa de planejamento, né, onde a gente vai orientar essas empresas sobre como elas podem evoluir no tema, e aí a gente faz encontros temáticos, aprofundando aqueles, por exemplo, no tema da integridade, quais foram os indicadores mais críticos para aquele grupo. A gente precisa falar mais sobre código de conduta, a gente precisa falar mais sobre mecanismos de denúncia. Então, a gente vai e faz encontros temáticos com esse grupo de fornecedores, com esse grupo de empresas, né, mais específico, né, da cadeia da empresa líder, sobre aqueles temas. Então, é um programa para capacitar e para desenvolver os seus diferentes elos, né? E aí, dentro desse programa, a gente estimula a troca de boas práticas, e para aquelas empresas líderes que desejam fazer, né, a gente também tem uma etapa de reconhecimento, né, onde ela pode fazer uma premiação, um reconhecimento para esse conjunto de empresas que estão fazendo parte do programa, né? A gente... E aí, quem tiver interesse, a gente pode conversar mais sobre o programa e aí pensar como trabalhar ele para a sua cadeia de valor, né, quais seriam os temas críticos para o seu setor e que deveriam ser trabalhados, né? A gente pode dar mais informações sobre isso. Aqui a Joyce perguntou se a gente teve alguma alteração nos indicadores. Nos quantitativos, não. A gente estava fazendo uma conversa com a CGU para ver o quanto a gente... se seria interessante trazer algumas perguntas descritivas do processo, né, do questionário do Proética, porque ele já está lá, né, as perguntas elas estão lá, mas a gente não pede para vocês descreverem as práticas, a gente só faz as perguntas binárias, né. Então, a gente estava conversando com eles sobre trazer essas questões descritivas para dentro do questionário, até por isso que a gente atrasou a abertura do ciclo, né, a gente vai conseguir abrir só no final dessa semana, mas a gente decidiu
não fazer isso neste momento. A gente vai conversar sobre essa alteração para o processo de inscrição que começa lá em setembro. Então, a gente optou por manter o questionário como ele estava, para que não, para conseguir então fazer essa alteração dentro do processo da inscrição que começa lá em setembro. Jonathan, eu que agradeço a disponibilidade de vocês. Né, a participação de todos vocês aqui na webinar. Tem vocês, aqueles que são signatários do pacto, né, disseminar esse conteúdo até para a sua cadeia de valor, já que o sistema está aberto para empresas que não são associadas, a gente acha que também é uma boa forma, né, um bom canal para que vocês possam oferecer orientação num processo dentro de um processo de autodiagnóstico, né, de autoavaliação para os seus próprios fornecedores, para as suas cadeias de valor também, né, pensando numa atuação mais simples na promoção do tema com esses parceiros de vocês, né. A Joyce está perguntando sobre o curso de integridade. Joyce, a gente está estudando se a gente consegue transmitir online. Eu confesso que a gente não conseguiu chegar nisso porque a gente sempre tem um problema com a metodologia, né? Como vai ser uma aula expositiva, você ter os dois públicos, às vezes quem está participando online perde um pouco na qualidade e a gente não quer fazer isso, mas a gente já está conversando sobre como ter o conteúdo adaptado no formato EAD, para que a gente possa, então, disponibilizar ele em online também. Tá? Mas a gente está fazendo, então, primeiro essa turma, a gente está fazendo um teste com essa turma, a gente está fazendo um período noturno, entendendo que as empresas estão cada vez mais com as suas equipes enxutas, né? E que, às vezes, o profissional ele não consegue participar do curso porque ele tem que se ausentar. Então, se a gente consegue oferecer um curso rápido, né, um curso de extensão, que consegue trazer essas informações para vocês, mas num horário onde vocês consigam participar, a gente entende que pode ter uma maior divulgar. A gente quer muito realizar essas turmas. Falhou o microfone? Mas está me ouvindo agora? Tá? A gente quer muito realizar essa turma e até mesmo para conseguir viabilizar ela num formato mais online. Então, nos ajudem a compartilhar com os seus pares, né, para que a gente possa realizar também. Isso, Joyce, a gente está pensando sim. A gente não é que a gente só não conseguiu viabilizar, mas a gente quer sim estar cada vez mais fora de São Paulo, né? A gente tem esse movimento de levar a conferência do ETS para fora, mas a gente já realizou no final do ano várias oficinas fora de São Paulo. A gente quer mesmo, sim, chegar cada vez mais nessas empresas que não estão aqui na nossa região. Os cursos a gente também consegue realizar no formato in company. Os cursos, as oficinas, as rodas de diálogo. Então, quem tiver interesse, a gente também pode fazer. A gente está super aberto e disponível para isso. O que mais? A gente está pensando aqui em fazer... A gente fez a primeira roda desse ano de diálogo, na roda de diálogo na sexta-feira. O tema foi Direitos Humanos. Até comentei que a gente teve um pessoal de compliance participando na roda de Direitos Humanos. Fiquei bem feliz com isso, né? Porque é importante olhar para o tema de forma bem abrangente, pensando na relação com as outras áreas, com os outros temas dentro da empresa, né? Mas a gente vai fazer rodas também no tema de integridade, e aí, se vocês quiserem, fiquem à vontade para sugerir temas, do que vocês querem conversar. E o que é importante dizer das rodas é que é um espaço para a gente trocar. A gente não vai dar uma palestra na roda, a gente sempre tem um facilitador, mas a ideia é que vocês tragam os seus desafios, aquilo que os seus aprendizados, as suas conquistas também, né, enquanto profissional, né? Aqui o foco acaba sendo mais o profissional que ele vai compartilhar com os outros, é um espaço para a gente conversar, para trocar, que a gente vai trazer as nossas práticas, né? Às vezes, nos grupos de trabalho, a gente acaba não tendo muito tempo para compartilhar o que cada um vem fazendo, né? E aí as rodas de diálogo vêm para atender
essa nossa necessidade de dialogar mesmo, né? E de trocar entre nós, né? Então estão todos convidados e mandem sugestões de tema do que vocês gostariam de conversar nas rodas. A gente está super aberta para isso. Bom, mas alguém tem alguma dúvida? O Marco Aurélio tá digitando. Bom, então eu agradeço muito a participação de todos e todas. A gente se coloca aqui à disposição. A Cibele está participando aqui, ela que recebeu vocês hoje. Ela vai dar todo o suporte no uso da plataforma, nas dúvidas que vocês tiverem. E a gente fica aqui à disposição para mais informações de vocês. Agradeço muito a participação de todos, a disponibilidade do tempo de vocês. E conto com vocês para disseminar a informação também, para compartilhar. E venham para o curso. A gente espera vocês aqui no curso, tá bom? Uma boa semana para todos. E obrigada. Obrigada, Manuela. Obrigada, Marco. Boa tarde, Flávia. Obrigada. Até a próxima. Um abraço.